Olá, boa tarde. Um projeto polêmico, aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, deve entrar em pauta nos próximos dias na Câmara Municipal. É o projeto de lei que proíbe o serviço de guardadores de veículos nas ruas da capital, os famosos flanelinhas. Desde 2003, a atividade, apesar de gerar muitas críticas por parte de alguns motoristas, é regulamentada por uma lei municipal. Tanto que existe até uma associação que representa a categoria e que agora aguarda com ainda mais expectativa pela implantação do projeto Zona Azul para atuar de forma mais organizada. Esse homem, que pediu anonimato por medo de represália, afirma que é extorquido por flanelinhas no centro da capital. Ele conta ainda que teve um acessório do carro danificado e já sofreu ameaças. Como eles sabem que eu trabalho aqui no centro, já se tornou uma situação rotineira eles ficarem batendo no meu carro, pedindo dinheiro. Agora, um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Manaus, nesta quarta-feira, prevê a proibição da atuação de flanelinhas em vias públicas do município. A gente não pode aceitar que ser coagido, ser vilipendiado e ser extorquido nas ruas de Manaus seja normal. Ainda de acordo com o parlamentar, o projeto vale até mesmo para aqueles associados ou que fazem parte de cooperativas. Eu acho que depois que o Zona Azul tiver implementado, quem quiser se habilitar para trabalhar, trabalhará. Só que tem que ter certidão negativa criminal, tem que ter fardamento, tem que ter hora para chegar e o principal, tem que tratar bem o cidadão na cidade de Manaus. Não dá para conviver, para trabalhar na Zona Azul e ter esse mau hábito de extorquir as pessoas. Muitos flanelinhas irregulares acabam administrando os pontos que deveriam ser públicos. Mas, de acordo com o presidente da Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Amazonas, a proposta é generalista e vai prejudicar os trabalhadores regulamentados que se organizaram ao longo dos anos. Esse momento é a oportunidade para dizer que o parlamentar venha até nós para conhecer os trabalhadores e ele vê que nós não somos marginais. Com essa falta de desemprego que está tendo, eu acho que não é o certo tirar o sustento de centenas de pais de família. O mesmo diz o vice-presidente de uma cooperativa. Tem um bom trabalhador e tem um mau trabalhador. As pessoas que trabalham na rua lavando o carro e reparando o carro são as pessoas que levam o mantimento para suas famílias, para suas casas. O projeto ainda precisa ser aprovado no plenário do Legislativo Municipal e a fiscalização para garantir o cumprimento das regras ficaria a cargo da Prefeitura. A dificuldade para estacionar no centro de Manaus é um velho problema conhecido pelos motoristas. A expectativa ainda é pela implantação do Zona Azul, projeto da Prefeitura para o funcionamento de estacionamento rotativo pago em ruas do centro. O projeto foi instituído por lei em 2010, mas ainda não saiu do papel. Sobre o atraso na implantação do estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, o Manaus Trans informou por meio de nota que ele ainda não foi implantado porque a Prefeitura de Manaus está fazendo uma nova análise do projeto para atualizar a tecnologia que será usada no sistema. Porém, não informou o prazo para a conclusão desse trabalho, nem o início da implantação do sistema, que vem sendo anunciado desde agosto de 2015, prevendo a criação de 15 mil vagas rotativas nas ruas do centro da capital. Ainda de acordo com o Manaus Trans, os guardadores de veículos regularizados, assim que o sistema for implantado, passarão por um processo de seleção e serão mantidos no projeto para atuar como colaboradores do sistema de estacionamento. A Polícia Civil apresentou esta manhã 5 das 7 pessoas envolvidas na morte de uma líder comunitária ocorrida em julho, na zona leste da capital. Durante as investigações, a Delegacia de Homicídios e Sequestros descobriu que Rosenira Soares de Souza foi morta por ter denunciado o tráfico de drogas na região. Mas o que acabou surpreendendo a polícia é que as investigações também apontaram a participação no crime de um dos 3 jovens que estão desaparecidos há 2 semanas após uma abordagem da Polícia Militar.
A ordem para matar a líder comunitária Rosenira Soares de Souza, de 47 anos, teria vindo de Boa Vista, onde mora o traficante amazonense Ronaldo Maricaua. O Ronaldo Maricaua Flores é um traficante que dispensa apresentações, faz parte de uma facção criminosa que atua na cidade, comandava o tráfico de Boa Vista e nada, absolutamente nada acontecia no Nova Vitória sem a autorização ou anuência dele. Inclusive ele é o autor, ele é o grande incentivador daqueles movimentos que aconteceram após o sumiço dos 3 desaparecidos. Todas estas outras pessoas, mais um menor de idade e um jovem que está desaparecido, segundo as investigações, foram responsáveis por colocar em ação os planos de Maricaua. Invadiram no dia 27 de julho deste ano a casa da líder comunitária e, a tiros, assassinaram Rosenira na frente dos filhos. A arma do crime foi apreendida pela polícia, que atribui a execução a 2 pessoas. Uma delas é Alex Leandro dos Santos, de 21 anos, conhecido como Alex Colombiano. O Alex colombiano proferiu disparos e o Alex Júlio Roque de Melo, com essa arma que está sendo apresentada aqui, foi autor dos disparos que vitimaram a Rosenira. A polícia deu como encerrada as investigações sobre a morte da líder comunitária. Ela foi morta por denunciar o tráfico de drogas no local onde vivia. Mas o que chama a atenção é o relato do delegado que conduziu as investigações. Alex Roque, um dos executores da líder, é também um dos jovens que desapareceu no bairro Grande Vitória há pouco mais de 10 dias. Ele é apontado pela polícia como um líder do tráfico de drogas naquela região. O Alex Júlio Roque de Melo, ao contrário do que parece, não tinha nada de santo, nada, absolutamente nada de santo. É um cidadão que praticou vários homicídios, roubos, promove o tráfico de drogas, inclusive entre crianças na comunidade. É tido como 02 dessa associação, dessa organização criminosa voltada pelo tráfico de drogas. As pessoas apresentadas hoje formam um grupo ligado ao tráfico de drogas no bairro Grande Vitória, tanto que durante as prisões, entorpecentes e materiais para embalo das drogas foram apreendidos, além de uma quantia de aproximadamente R$20 mil que estava em Roraima, com Ronaldo Maricaua. No curso das investigações, policiais conseguiram informações sobre um outro caso. É que assim como a líder comunitária foi morta, ameaças também foram dirigidas por Alex Roque a um aspirante da Polícia Militar que está preso temporariamente por suposto envolvimento com o sumiço dos 3 jovens há pouco mais de 10 dias. Nessa gravação telefônica autorizada pela Justiça, Alex Roque conversa com Maricaua e se refere ao militar que tem combatido o tráfico na área. Só que essa lá é assim, ó, ele tinha ido embora, ele voltou. Aí ontem, eles tinham pagante todo lá, pegou 2 meninos nossos lá, apontou a arma na casa do menino. Pode resolver? Resolvi um outro, vou resolver outro hoje, pronto. A abordagem, quando eu digo, não tem nenhuma aparência de anormalidade. O problema é que se sabia quem eram os abordados. E o problema está aí. Então, independente do Alex ser traficante, homicida, como de fato era, nada coaduna, nada autoriza desvio de conduta de policial militar. Não estamos imputando nenhum tipo de responsabilidade aos policiais militares, estamos apurando. A prisão é temporária, deve ser prorrogada temporariamente, pelo menos daqueles que estão sendo têm algum tipo de envolvimento, e nós vamos checar. Entre o bando apresentado hoje estão os jovens Wilson e Frank, irmãos de Rita de Cássia Castro Silva, a garota que também está desaparecida. E 3 pessoas foram presas em Manaus, suspeitas de integrar uma quadrilha que enviava drogas aqui da capital para o Rio e São Paulo. Outras 17 pessoas também foram presas nesses estados durante a Operação Rede. Os detalhes com Caio Fonseca. Os suspeitos foram presos em um condomínio de luxo, na zona centro-sul de Manaus. O casal Gerry Alves dos Santos, de 41 anos, conhecido como Beira, e Anne Meire Roque Dantas, de 36 anos, já eram investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por tráfico de drogas. Eles faziam o agenciamento, mandavam drogas do Amazonas para a região centro-sul do país. Na casa deles também foi preso o Reginaldo Rodrigues da Silva, de 24 anos, que é um foragido do estado do Mato Grosso. O casal já vinha sendo investigado há pelo menos 6 meses pelas polícias civil do Rio de Janeiro e do Amazonas. São os principais fornecedores de drogas para o estado do Rio de Janeiro, tanto capital
como outros municípios também do Rio de Janeiro. E GR, inclusive, vale destacar, ele já tinha sido preso por tráfico em 2014, ao qual ele colocava drogas em botijas de gás, né, e por isso ele já havia uma condenação. No entanto, ele estava sob benefício de prisão domiciliar. Na residência do casal, drogas e dinheiro não foram encontrados, apenas balança de precisão e materiais que podem servir para esconder a droga nos veículos. Veículos esses que saíam do Amazonas pela estrada BR-319 e chegavam no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Nós identificamos que essa droga ela é proveniente da Colômbia, ela passa por Tabatinga, de Tabatinga ela vai para Manacapuru ou Iranduba. De lá, ela é colocada em veículos com fundo falso e esse veículo transporta para Manaus, pega a BR-319 e é dividido aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, o DRCO tem dado uma atenção maior a esse corredor para que a gente possa acabar com esse corredor e forçá-los a procurar uma outra rota onde eles vão estar mais vulneráveis. Como as investigações já duravam 6 meses, ontem 17 pessoas foram presas no Rio de Janeiro pelo envolvimento nessa organização criminosa. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Uma nova decisão da Justiça do Amazonas deu prazo de 72 horas para que a Fundação de Vigilância em Saúde reintegre 300 agentes de endemias demitidos em abril do ano passado. A decisão prevê bloqueio de R$1 milhão da FVS e até mesmo a prisão do diretor-presidente em caso de descumprimento. As informações com Neto Cavalcante. Olha, Rosimária, desde o ano passado o Band Cidade vem acompanhando aí a situação desses profissionais, desses agentes de endemias, fizeram várias manifestações depois que foram demitidos da FVS, isso lá no mês de maio, mês de junho de 2015. A única instituição que ofereceu ajuda para eles foi a Defensoria Pública do Estado e eles conseguiram em março deste ano já uma liminar para serem readmitidos, mas isso não foi atendido pela FVS e mais uma vez a Defensoria Pública acionou a FVS na Justiça e conseguiu aí um resultado, uma decisão da Justiça da Vara de Fazenda Pública. Converso agora com o defensor público Carlos Alberto Almeida, ele que foi quem deu entrada nesse pedido na Justiça, né, doutor? E o que diz o juiz a partir desse pedido da Defensoria? Bom, em havendo um flagrante de respeito à ordem judicial, porque essa ordem já é de março, e não havendo cumprimento da ordem, não restou outra situação a não ser a Defensoria Pública pleitear para que medidas mais contundentes fossem aplicadas. Nesse sentido, o pedido foi acatado pelo juiz da primeira Vara de Fazenda Pública Estadual e houve determinação para o cumprimento em 72 horas a partir da intimação, bem como, em caso isso não seja cumprido, a aplicação de uma constrição de R$1 milhão na FVS e, em caso de continuação de descumprimento, medidas mais contundentes. A Defensoria ficará de forma diligente acompanhando o cumprimento do prazo e, se isso não for feito e os agentes de endemias ainda continuarem na rua, como já se encontra há mais de um ano, a Defensoria Pública não se furtará de fazer pedidos mais contundentes, inclusive a prisão do gestor. Agora, defensor, a gente vem acompanhando esse caso e desde o início a FVS diz que fez isso por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. Qual é o entendimento da Defensoria com relação a isso? Essa informação não é verdadeira porque a determinação que houve do Tribunal de Contas do Estado foi para a Secretaria de Estado da Saúde, a Suzan, e essa ordem não se voltava à FVS, se voltava contra o número reduzido de agentes de endemias que foram contratados em caráter temporário no passado, um número que não passava de 30 pessoas. A FVS, de uma maneira irregular, acabou ampliando a decisão do Tribunal de Contas e cumprindo uma ordem que não era voltada a ela. Nós estamos com pais de família que cuidam de combate às endemias, no caso aqui, evitando malária, chikungunya e zika, há um ano nas ruas, porque não tiveram direito ao mínimo e sagrado devido processo legal. Neto Cavalcante para o Band Cidade. E o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado deu prazo de 15 dias para que a Secretaria de Estado de Saúde apresente o cronograma de chamada para os 11 mil aprovados no concurso público da Suzan realizado em 2014. A decisão foi tomada na manhã de hoje durante uma reunião com um grupo de aprovados no concurso e representantes da Suzan e do Ministério Público de Contas. No mesmo documento, o secretário Pedro Elias, que faltou à reunião, deverá informar as
convocações já efetuadas e suas respectivas lotações, o número de temporários e terceirizados em todas as unidades de saúde do Estado, além de um estudo orçamentário contando com as convocações. Se não houver previsão para a chamada dos concursados, a pasta deve informar as razões ao TCE. Em caso de descumprimento, o procurador Rui Marcelo adiantou que vai ingressar com uma representação junto ao TCE para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Durante a reunião, a secretária executiva de saúde da capital, Mercedes Oliveira, e a chefe de recursos humanos da Suzam, Mônica Pereira, anunciaram que até o dia 30 de novembro a Suzam deve divulgar uma terceira chamada de concursados. E o atraso no pagamento de salários de terceirizados da saúde motivou mais um protesto nesta quinta-feira aqui na capital. Dessa vez foram os funcionários do Instituto de Nefrologia que foram para a frente da sede da Secretaria de Saúde do Estado cobrar os pagamentos em atraso. O trânsito na Avenida André Araújo chegou a ficar interrompido por alguns minutos durante a manifestação. A manifestação foi na porta de entrada da Secretaria de Saúde do Amazonas. Um grupo de enfermeiros e auxiliares de enfermagens que atua a serviço do governo do estado no Instituto de Nefrologia de Manaus questionava o atraso no salário, que, segundo eles, já dura 2 meses. Além dos vencimentos em atraso, há 3 meses, os funcionários estão sem o Vale Transporte. Os manifestantes tentaram uma reunião com o secretário da Saúde, Pedro Elias, mas não foram recebidos. Para chamar a atenção, o trânsito na Avenida André Araújo chegou a ser interrompido por alguns minutos. E em meio a esses protestos que se tornaram rotina aqui na capital, a pergunta que fica é quando que o governo do estado vai dar uma explicação para a sociedade para essa crise que se instalou na saúde do estado e que foi agravada após a operação Maus Caminhos da Polícia Federal, que apontou aí um desvio de 110 milhões de reais só nas transações desse Instituto Novos Caminhos, que foi alvo da operação. Pois certamente outros contratos nebulosos devem ser investigados e outras denúncias virão. Só que até agora nem trabalhadores, nem a população que sofre os reflexos de toda essa falta de investimento tiveram uma explicação. E a gente também continua aguardando se é que existe justificativa para essa falta de responsabilidade com o dinheiro público. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui em Manaus e também alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto, pouca chuva, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Em Urucará, a previsão é de tempo encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. A Prefeitura de Manaus começou hoje a abrir os envelopes da segunda fase da licitação para o serviço de táxi na capital. Dos quase 600 taxistas que participaram da primeira fase da licitação, 385 foram classificados para esta segunda etapa. A abertura dos envelopes foi acompanhada pelos futuros permissionários. Em ordem alfabética, os chamados conferiram a documentação necessária para a fase final de classificação, que é a contagem de pontos. O restante dos envelopes serão conferidos a partir das 9 da manhã desta sexta-feira. No próximo mês, garotos entre 8 e 12 anos embarcam para o litoral paulista para disputar um torneio de futebol da categoria de base do Santos Futebol Clube. E olha que já tem a amazonense na mira dos olheiros e o torneio pode ser a oportunidade deles mostrarem ainda mais talento. A intimidade com a bola vem desde pequeno. Nambel tinha 5 anos quando teve o primeiro contato com o futebol. Hoje, aos 10 anos, ele já desbanca os colegas na escolinha do Santos. Talento que ganhou reconhecimento do professor, que já escalou o garoto para defender a camisa do Santos em Manaus. Em dezembro, ele parte para um desafio em São Paulo, onde disputa um torneio de futebol na categoria sub-12. Eu tenho várias jogadas ensaiadas na minha cabeça. E lá vai botar em prática? É, vou tentar.
No mesmo caminho está o Miguel, que também foi escalado para disputar o torneio na Vila Belmiro. No treino coletivo, ele também mostra domínio com a bola e noção de jogo. A inspiração vem de um ídolo que, assim como ele, começou na base do Santos e hoje brilha no futebol mundial. Tem algum jogador que tu te inspira, que tu gosta? É o Neymar. A preparação dos meninos segue o mesmo esquema de um atleta profissional, claro, com exercícios mais leves. Mas o que eles gostam mesmo é do bate-bola, o famoso rachão. É aqui que cada um desses garotos mostra seu talento. Busca trabalhar com bastante clareza, né? Explicando para eles como é que funciona realmente a vida de um jogador, né? Buscando mostrar para eles, através das competições nacionais que a gente participa, as competições internacionais também. E assim os futuros garotos da Vila vão alimentando o sonho de ser um jogador profissional e, quem sabe, brilhar no mundo da bola, tendo como fonte de inspiração um ídolo que, assim como eles, também começou na escolinha de futebol. A FUCAP realiza a partir de hoje a tradicional Feira Tecnológica, que reúne projetos desenvolvidos pelos estudantes do ensino médio e técnico. E na 13ª edição, o que não falta é criatividade e inovação. Superar desafios por meio da criatividade e inovação. Esse é o lema da 13ª edição da Feira Tecnológica dessa escola de ensino médio e técnico localizado na zona sul de Manaus. Aqui os alunos são provocados a desenvolver projetos que possam ser aplicados na indústria, comércio e até dentro de casa. A ideia deles é essa, eles já pensam no protótipo. Agora, lógico, é um protótipo, é algo que precisa de acabamento e, de repente, se for de interesse de empresas do polo industrial, se for de interesse do poder público, ele pode sim pegar esses projetos e trazer como benefício para a cidade. Essa turma que estuda automação criou um sistema que reaproveita a água da chuva e do ar-condicionado. Essa água, ela pode ser usada para o quê? Descarga e resfriamento do telhado. Também pode ser usada para irrigar jardim e lavagem de carro. Nesta outra sala, os alunos se preocuparam com o gasto de energia e criaram um controlador inteligente de consumo. Tudo que é ligado na tomada pode ter o consumo monitorado por meio de um display digital ou até pelo computador. O nosso display ele demonstra a quantidade em reais, enquanto você está gastando em cada equipamento e a quilowatt de quanto está consumindo. Nosso projeto tem um objetivo para isso, demonstrar que a gente pode reduzir o consumo de energia fazendo essas medições na nossa casa. Alunos de municípios da região metropolitana também participam. Em Manacapuru, os estudantes criaram um aplicativo para ajudar na emissão e compra de passagens de ônibus intermunicipal. Faz parte da realidade da população de Manacapuru e população de Manaus, que faz essa interligação através das estradas, né? Então, o que a gente pensou foi facilitar esse processo através dessa venda de passagens tanto online, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Ao todo, são 45 projetos de diversas áreas do conhecimento e que podem facilmente ganhar o mercado. A feira segue até amanhã, das 9 da manhã às 9 da noite, e tem entrada gratuita. E agora vamos ao esporte. Logo mais, a partir das 7h30 da noite, as meninas do Praia Clube voltam a treinar na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A equipe, que acumula 2 vitórias na competição, teve o primeiro contato com a quadra pela manhã. Uma possível vitória aqui em Manaus pode garantir a elas a liderança da Superliga. Pela manhã, o treino do São Caetano de São Paulo não aconteceu como estava previsto, das 9 às 10h30 da manhã, na Arena Amadeu Teixeira, na capital. Equipes também ainda faziam os últimos ajustes na quadra. O próximo treino do Praia Clube começaria às 10h30, segundo o cronograma encaminhado à imprensa, mas já eram quase 11 horas da manhã quando as atletas do time mineiro chegaram para treinar com bola. Antes, elas estiveram na academia, segundo a comissão técnica. As 2 equipes desembarcaram em Manaus na tarde desta quarta-feira. Então nós vimos um dia antes, justamente para a gente preparar muito bem para esse jogo, que para a nossa sequência é muito importante a gente conseguir pontuar aqui esses 3 pontos. A equipe mineira tem como principal reforço a bicampeã olímpica Fabiana.
A nossa equipe, nós tentamos renovar a equipe, nós somos com os 10 atletas da equipe anterior e trouxemos alguns reforços para agregar a equipe. Inclusive Fabiana, Carla, Ellen, são excelentes jogadoras que vieram agregar essa equipe que foi vice-campeã do ano passado. O jogo da Superliga Feminina na capital amazonense, entre São Caetano e Praia Clube, está marcado para as 8 horas da noite desta sexta-feira, na Arena Amadeu Teixeira. Pela primeira vez, Manaus vai sediar o principal evento nacional de vôlei feminino. E as meninas do São Caetano, que ainda não venceram na competição, realizam nesse momento o primeiro treino na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, onde disputam na noite de amanhã a terceira rodada da Superliga Feminina diante do Praia Clube. A partida, como dissemos, está marcada para as 8 horas da noite. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Os valores variam de R$30 a R$100 a meia entrada. Para quem não for beneficiário da meia entrada, como a terceira idade e estudantes, é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível para também pagar metade. A próxima disputa do São Caetano aqui em Manaus será em fevereiro contra o Rexona. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.